E agora a gente vai para o Supremo Tribunal Federal neste momento, porque tem votação rolando. Vamos lá, diretamente para o Supremo Tribunal Federal com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que está decidindo se vai ou não tornar os irmãos Brazão réus. E aqui relembro a todos que os denunciados presos não estão presos só por uma decisão monocrática desse relator. Imediatamente eu levei a sessão virtual, em 24 horas, levei a sessão virtual da primeira turma e, por unanimidade, houve não só o reconhecimento da competência, os itens 2 e 3 da ementa deixam isso muito claro, atos de obstrução das investigações praticados pelos irmãos Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão, apontados como mandantes dos crimes investigados nesses atos, com a finalidade de impedir o avanço da investigação para garantir que permanecessem impunes. E o item 3 da ementa referendada pela primeira turma por unanimidade, atos de obstrução dos citados investigados com a finalidade de embaraçar a investigação instaurada para apurar o envolvimento de organização criminosa instalada na Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, aqui há, por conexão, a competência do Supremo Tribunal Federal, a conexão patente, a conexão teleológica, a conexão probatória em relação a todas as infrações penais, inclusive em relação à imputação dos 2 homicídios qualificados consumados e de uma tentativa de homicídio qualificado. Cito no voto os precedentes do plenário desta Corte. Ainda há uma das alegações de que crimes dolosos contra a vida não poderiam ser julgados no Supremo Tribunal Federal, porque o artigo 5º, inciso 38 da Constituição, estabelece a competência do tribunal do júri. Isso já é pacificado no Supremo Tribunal Federal, que as autoridades com prerrogativa de foro detêm prerrogativa de foro, inclusive para os crimes dolosos contra a vida. São todos os chamados crimes comuns, a locução utilizada no artigo 102, inciso 1º, letra B, e aí também letra C para outras autoridades. Crimes comuns engloba, entende o Supremo Tribunal Federal, todas as infrações penais. Aqui, o princípio da especialidade da prerrogativa de foro atrai também os crimes dolosos contra a vida. Cito precedentes e cito, inclusive, aqui casos recentes em que o Supremo Tribunal Federal, envolvendo inclusive os deputados, entendeu por essa conexão e, consequentemente, por essa competência. E não se trata só das competências relacionadas no Supremo Tribunal Federal. Toda a prerrogativa de foro estabelecida pela Constituição Federal engloba também competências para crimes dolosos contra a vida. Por fim, e esse foi o pedido do denunciado Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, afasto o desmembramento, porque nós temos aqui a súmula 704 do Supremo Tribunal Federal, que diz não violar as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados, que é exatamente o que ocorre. Então, eu afasto a preliminar de incompetência, assim como afasto também a preliminar de impedimento ou suspeição do ministro Flávio Dino. Foi pedido por duas das defesas o impedimento ou suspeição do ministro Flávio Dino por exercer, à época do início do reinício das investigações pela Polícia Federal, exercer a função de ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Aqui inexiste hipóteses previstas no artigo 252, 254 do Código de Processo Penal. Eu gostaria de lembrar a ministra Carmen acho que ainda não nos dava o prazer de pertencer à primeira turma, mas o ministro Fux já estava aqui comigo, ou eu estava com ele, porque cheguei depois. Houve uma arguição extremamente semelhante a esse caso, num habeas corpus, em relação a uma chacina que ocorreu em São Paulo, e um dos acusados se encontrava preso, e houve
a arguição do meu impedimento ou suspeição, porque à época que ele foi investigado e preso, eu era secretário de Segurança Pública de São Paulo. E, obviamente, foi afastado pela turma, como agora afasto também do ministro Flávio Dino, porque seja o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, seja o secretário de Justiça... Seguindo, acompanhando essa sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Débora, o ministro Alexandre de Moraes, nesse primeiro momento, ele estava explicando que o caso, sim, pode ficar no Supremo Tribunal Federal. O tribunal tem competência para julgar, para decidir se aceita ou não esta denúncia. E depois, falando sobre o ministro Flávio Dino, duas das defesas teriam pedido o seu impedimento porque ele foi ministro da Justiça numa retomada dessas investigações e o ministro estava explicando que não, que uma coisa é ser ministro de Estado e outra coisa é a autonomia da Polícia Federal para conseguir as investigações. E aí vale lembrar, Débora, só para a gente registrar a questão aqui, só pegar a informação para ter o nome certinho dos cinco suspeitos que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Além dos irmãos Brazão, Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o deputado federal Chiquinho Brazão, que está sem partido, o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, Ronald Paulo de Alves Pereira, policial militar apontado como ex-chefe da milícia de Muzema, que fica ali na região oeste do Rio de Janeiro, e Robson Calixto Fonseca, que é assessor de Domingos Brazão. Os 5 foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República e o que o Supremo está decidindo nesse momento é se aceita a denúncia e os transforma em réus. O que faria com isso, Débora, que esta primeira turma do Supremo Tribunal Federal passasse a julgar uma ação penal que pode levar, enfim, a uma resolução judicial do caso Marielle. Débora. Exatamente. E essas imagens, Yuri, que o assinante da CNN está vendo nesse momento, são imagens ao vivo, diretamente lá deste julgamento da primeira turma no Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, o voto do ministro Alexandre de Moraes. E só para complementar, no trecho que a gente viu, ele também justifica a prisão preventiva dos irmãos Brazão, porque eles, por suposta tentativa de obstrução de justiça, por isso eles presos preventivamente, e também afastou o pedido, ou seja, não aceitou o pedido do delegado Rivaldo Barbosa, que estava pedindo, olha, eu não sou deputado, eu não preciso estar, desmembra, né? Me deixa lá na primeira instância, eu não quero ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Claro que, enfim, valia tentar, mas claro que esse pedido não colou. O ministro Alexandre de Moraes negou esse pedido, assim como também não aceitou a suspeição nem impedimento do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que na época era ministro da Justiça, no momento em que voltou, né, foi reaberta essa investigação.